Boa noite, meu nome é João Pedro, sou advogado e hoje eu vou falar um pouco sobre contestação no Código de Processo Civil. Esperar a galera entrar aí, vou falar sobre contestação, a defesa do réu, né, de uma forma mais prática. Então, vou esperar um pouco aqui para ver se entra mais alguma pessoa. Boa noite, Paulinho, tudo bom, meu brother? Joia? Então, enquanto o pessoal entra, eu vou fazendo a introdução aqui. Show de bola. O processo civil, ele. Esperar um pouquinho, né? Para o povo entrar para não ficar. Esperar pelo menos mais um aí para entrar, aí eu começo. Antes eu vou organizando aqui. Estou gravando aqui também nesta. Tá gravando, certo. Então vamos lá. O processo civil, ele a rigor, na prática mesmo, ele começa com a petição inicial. Então o autor ele vislumbra ali que ele tem um direito que não foi observado por outra parte ou que um direito que foi eventualmente violado e ele se utiliza do judiciário para entrar com o processo. Então o advogado do autor ele vai ajuizar uma petição inicial e nesse sentido atualmente como é que funciona? O réu, ou melhor, o juiz ele vai determinar a citação do réu. O que é isso? O juiz, em observância ao princípio do contraditório, que é o princípio constitucional de dar oportunidade da pessoa saber que está sendo processada e de manifestar no processo, de se defender, ele vai chamar o réu para o processo e o réu vai ter ciência que existe aquele processo e que já foi designada, em via de regra, uma audiência de conciliação. Ocorrendo essa audiência de conciliação e não havendo acordo, começará o prazo para que o réu apresente a sua defesa, que nós chamamos de contestação. A contestação, ela encontra-se prevista a partir do artigo 335 do Código de Processo Civil. E ela tem o prazo de 5 dias, ou melhor, e nela o autor, e nela o réu tem um prazo de 15 dias úteis para apresentá-la. Na contestação, é importante que o réu e o procurador do réu observe três coisas para poder fazer uma defesa bem feita. O réu deve, além de expor o seu ponto de vista, ele deve observar dois princípios chamados impugnação específica, como o réu fica sabendo que está sendo chamado. Ah, sim. Então vamos lá. O réu ele é citado. O que é isso? O juiz ele recebe a inicial do autor, a petição inicial, que é onde manifesta lá que está tendo um processo e que ele quer que o réu pague ou eventualmente faça alguma coisa. O juiz recebe e fala assim: cite-se o réu para comparecer em audiência de conciliação. Nisso, a secretaria, que é o pessoal que trabalha com o juiz, eles vão fazer uma cartinha, uma carta que vai ser encaminhada via correios, e essa carta ela vai chegar no endereço do réu. O autor vai indicar o endereço do réu na petição inicial e vai chegar essa cartinha lá no correios. A cartinha ela vai indicar, dentre outras informações, a data e horário da audiência do réu, que o réu vai ter que comparecer. E essa primeira audiência, ela via de regra, ela é uma audiência de conciliação, ou seja, não vai se discutir quem tem ou não razão, mas sim vai colocar o autor e o réu para conversarem e eventualmente eles fazerem um acordo. Não havendo acordo, começa-se o prazo de 15 dias para o réu apresentar a sua defesa. E neste prazo de defesa, o réu vai ter que observar especificamente três coisas. Primeiramente, o princípio da impugnação específica dos fatos. Ele vai ter que destrinchar os fatos apresentados ali pelo autor e vai pontuá-los ponto a ponto. Por quê? Se ele deixar passar qualquer ponto ali batido, vai ocorrer o que a gente chama de incontrovérsia, ou seja, vai presumir-se que o autor está correto. Digamos, por exemplo, que Paulinho me deve.
Paulinho me deve R$ 500, eu entrei com a ação para poder executar para Paulinho, né? Para cobrar de Paulinho esses R$ 500. E, dentre outras fundamentações, a defesa de Paulinho ela não fala que essa dívida é legítima ou não, ela fica simplesmente silente, ela se omite nessa questão. Então, o juiz, em razão dessa omissão, ele já vai partir do pressuposto que Paulinho me deve. Então, é muito importante observar essa questão da impugnação específica dos fatos. Você tem que, na defesa, observar tudo que foi alegado ali pelo autor e batê-los ponto a ponto. Outra coisa que deve ser feita o réu ele tem que apresentar agora na contestação todos os seus argumentos de defesa, por conta do princípio da concentração de defesa. Então, mesmo aquela coisa ali que eventualmente o autor ele não ponderou, mas que ajuda o réu na sua defesa, ele tem que apresentar agora, porque ele, se não apresentar, ele não mais poderá apresentá-la no processo. A regra é que o autor apresenta todos os fatos que constituem, né, que demonstram o seu direito na petição inicial. Por outro lado, o réu apresenta todos os fatos que inviabilizam os pedidos formulados pelo autor na defesa. Então, são esses dois pressupostos que devem ser observados. Além disso, é essencial que o réu ele observe na sua contestação que os documentos têm que ser, na verdade, apresentados naquele momento. Porque se não apresentar aqueles documentos, todos os documentos que ele possui sobre o fato em si, haverá o que a gente chama de preclusão da prova documental. Então, assim como o autor ele deve apresentar todos os fatos e todos os documentos que comprovam estes fatos na petição inicial, o réu deve apresentar na sua defesa, na contestação, todos os documentos e todos os fatos que inviabilizam o direito apresentado pelo autor. Além disso, além dessa questão factual, essa questão de mérito da contestação, é possível ao réu apresentar alguns aspectos que podem inviabilizar, inclusive, a apreciação desses pedidos, que é o que a gente chama de preliminares. As preliminares, elas se encontram previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil e são as mais variadas, desde ilegitimidade, ou seja, falar que o réu não tem nada a ver com aquilo, até que houve uma prescrição ou uma decadência do direito do autor, que é o fato de ter passado tanto tempo daquele fato ali que o judiciário já não pode mais ajudar, porque basicamente pressupõe-se no direito um brocardo que fala o seguinte: o direito não socorre aqueles que dormem. Então, se você tem um direito e você não exige ele num prazo previsto em lei, o judiciário lava as mãos, operou-se a prescrição ou decadência. Então, antes mesmo de alegar essas questões de fato e de mérito na contestação, o réu pode apresentar essas questões preliminares, que são inexistência ou nulidade da citação. Conforme eu disse anteriormente, a citação é o chamamento do réu ao processo. É a partir da citação que o réu vai ter conhecimento que existe um processo e que vai ser oportunizado a ele apresentar a sua defesa, a sua contestação. Então, se eventualmente houve uma nulidade na citação, que é um ato solene, há alguns requisitos que devem ser observados, essa citação será nula e o processo retornará até o ponto em que o réu apresentou defesa, né? Vai haver a nulidade da citação e começar de novo a partir do momento que houve a determinação da citação. Além disso, o réu pode alegar na sua contestação uma outra preliminar que a gente chama de incorreção do valor da causa. O valor da causa, ele corresponde basicamente, em síntese, né, ao proveito econômico que aquela ação vai ter. Então, digamos que numa ação o que o autor pede a cobrança de determinado valor, o valor da causa vai ser aquele valor cobrado. Se a ação discute um contrato, vai ser correspondente ao valor do contrato ou a da parte controvertida do contrato. Se a ação discute alimentos
por exemplo, um menor que exige do pai o pagamento de alimentos, né? A ação vai ter o valor da causa pelo fato de ser uma questão contínua, né, permanente, de certa forma, os alimentos até uma determinada idade do menor ali. A ação de alimentos vai corresponder a 12 vezes o valor mensal. Enfim, há parâmetros lá no artigo 292 de fixação deste valor da causa. E qual a importância disso? A partir do valor da causa, são calculados os honorários do advogado, porque o processo funciona como se fosse um jogo, onde quem ganhar, ganha tudo e quem perder, perde tudo. E quem perde paga, além das custas do processo, os honorários do advogado da parte contrária. Então, além de ser observada o valor da causa para fixação de honorários de sucumbência, os honorários do advogado vencedor, também são calculadas as custas processuais a partir do valor da causa. O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário em si, ao apreciar um processo, ele está prestando um serviço. E em contraprestação a esse serviço, ele exige o pagamento de algumas taxas, alguns emolumentos que são calculados conforme o valor da causa. Então, a estratégia de defesa do réu pode ser o ajuste deste valor da causa pelo autor, porque ele pode ter arbitrado um valor da causa equivocado e, através disso, recolheu menos custas ou então pretende pagar menos honorários ao advogado da parte contrária, se porventura ele vencer. E o que acontece? A partir do momento que esse pedido de impugnação ao valor da causa ele é admitido, o autor ele é intimado a recolher a complementação das custas processuais sob pena de extinção do processo. Então, é uma coisa que pode fulminar, a depender da situação, aquela ação ali mesmo, em sede ali na parte inicial do processo em si, digamos, né? Outra coisa que pode ser alegada a título de preliminar da contestação é o que a gente chama de inépcia da petição inicial. O que é isso? É aquela petição inicial que o réu recebe lá na casa dele ao ser citado e não entende bulhufas nenhuma. Ele olha aquilo, não entende o que o autor quer, o que o autor está pedindo, não entende a correlação dos fatos com aquilo, com os pedidos. Aquela peça inelegível, né? Inelegível, que não é possível identificar o que se pretende e muito menos se defender daquilo. Então, a inépcia da petição inicial também incorre em extinção do processo sem resolução do mérito, porque se não dá para entender os pedidos e os fundamentos, e os fatos também, não dá para se defender, muito menos julgar. Certo? Dentre outras, tem a perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, há uma série de preliminares que podem ser apresentadas pelo réu a título de defesa, até para tentar fulminar aquela ação já no início. Incapacidade, convenção de arbitragem, no caso da convenção de arbitragem, é quando há um contrato e neste contrato a fixação de que qualquer problema ou qualquer situação que decorrer daquele contrato ali vai ser resolvida por um árbitro e não pelo judiciário. Então, a partir do momento que há essa previsão em contrato, o judiciário não pode, a princípio, julgar aquele caso ali. Então, há a extinção do processo também sem resolução do mérito. A ausência de legitimidade ou interesse processual é quando a parte ela não tem nada a ver com aquela situação ali, analisa-se as alegações do autor e percebe-se através delas que não há correlação do fato ao réu. Por exemplo, ele alega ali que João deve ele, mas indicou para ser citado o Pedro. Então, nessa situação, o Pedro não tem relação com os fatos daquela ação. Então, ele não tem que ocupar ali o polo passivo, ele não tem que ser réu. Então, ele pode apresentar em contestação a preliminar de incapacidade. Já o interesse de agir, que é também discutido nessa mesma preliminar, implica naquela ação que implica no fato da ação ter o autor necessitar e precisar utilizar de uma decisão que decorrer daquele processo na sua vida. Se ao analisar a petição inicial ali, as alegações do autor e perceber que não há praticidade nenhuma, não há por que pedir aquilo não tem resultado prático nenhum, há também a carência de interesse de agir e fulminará também a ação. Além disso, conforme ressaltado anteriormente, o réu tem que observar
rigorosamente os fatos apresentados pelo autor. Então, uma contestação boa, além de identificar esses defeitos, essas preliminares, ela tem que bater ponto a ponto ali o alegado pelo autor e, eventualmente, apresentar inclusive fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de direito, que eventualmente que poderão acarretar também numa manifestação futura do autor, né? Mas que justificam aquela alegação, aquela defesa e tem força para poder inviabilizar que o autor consiga uma decisão favorável no futuro. Então, portanto, as cautelas que têm que ser tomadas ao fazer uma contestação são basicamente observar os fatos e batê-los ponto a ponto, apresentar todos os documentos que se dispõem e observar essas eventuais vícios do processo, sem falar em que apresentar também todos os fundamentos, todas as alegações, todos os fatos que o réu imputar necessários. Então, a partir do momento que se apresenta uma contestação boa e robusta, observando tudo isso, batendo nos fatos, inclusive nos documentos eventualmente, vendo se há correlação entre os documentos e os fatos apresentados pelo autor, a chance de obter-se uma decisão favorável, ela é grande. Claro, se houver o direito subjetivo, né? Na prática, é basicamente isso que você deve observar. Então, sempre que chegar no seu escritório uma contestação para ser feita, observe principalmente os documentos e as alegações do autor, converse, por óbvio, com o seu cliente, né, para discutir aquele caso ali, e formule uma contestação nesse sentido. Porque se você, conforme eu disse anteriormente, se você deixar passar batido qualquer daqueles pontos ali, dos fatos apresentados pelo autor, inevitavelmente ocorrerá a incontrovérsia, e isso acarretará no reconhecimento de, naquele ponto que não foi debatido, o autor tem razão, inviabilizando, portanto, uma eventual defesa e acarretando numa decisão favorável, pelo menos nesses pontos, ao autor. Então, é interessantíssimo que fique atento a isso. No mais, é basicamente isso que tem que ser apresentado a princípio a título de contestação. E eventualmente no futuro eu posso fazer uma live de mão na massa, no sentido de demonstrar praticamente, né, com outras telas, gravando a minha tela de computador aqui, tudo que eu faço geralmente para fazer uma contestação. Tudo que eu observo e tudo que eu apresento ali, até mesmo teses defensivas, pode ser feito nesse sentido. E muito obrigado pela atenção e forte abraço, uma boa noite